Como é que o Loser foi a virada em relação ao técnico de base, como você começou, o assistente técnico, e chega a hora de ser técnico e assumir o time profissional? Como é que foi essa... Foi assim de repente? Foi louco? Foi muito rápido. É por isso que eu falo, eu sou privilegiado, foi muito rápido. Meu plano de... vou compartilhar aqui, meu plano de carreira, o que era? Eu comecei... meus 30 anos já comecei a visualizar essa possibilidade de ser treinador. Você era volante, né? Você jogava futebol. Eu, dentro do campo, eu consegui enxergar muitas coisas, passar para meus companheiros, mas tinha dificuldade de executar. Então, o futebol me ajudou muito a entender. Aí, depois dos 30 ali, eu comecei a querer buscar a questão de tática, a conversar com o treinador, ir buscar outras coisas, de ver jogos, sempre gostei de ver. E aí, fui picado por esse momento. Então, desde os meus 30 anos ali, 28, 30 anos, eu já tinha isso na minha mente, que eu ia ser treinador. E eu sempre tive isso também, de começar na base, fazer esse processo para depois me tornar no profissional. E no meu primeiro passo, eu comecei no Paulista de Jundiaí, que foi minha casa também como atleta profissional, meu primeiro trabalho como atleta profissional, e eu comecei no Sub-17. Depois do 17 eu vou para o 20, e qual que era a minha ideia ali? Aí no 20 a gente conquistou ali bons resultados no Sub-17, fui para o treinador de Sub-20, a gente chega a uma final, a gente é credenciado com os resultados de campo a jogar uma final de Taça São Paulo, a Taça São Paulo de 2017. Infelizmente a gente não pôde disputar por uma irregularidade de um jogador, isso veio à tona, foi muito triste para todos nós. Esse negócio aconteceu assim... e geralmente passa por todo mundo, né? Porque Sim. É uma coisa muito pessoal, não, né? Você burlar, digamos assim, a sim. idade. E aí tinha a diferença, todo mundo ficou sabendo, e a gente estava indo para o jogo para acompanhar Corinthians e Juventus, que era outra semifinal, a gente tinha garantido a nossa vaga final, ganhando do Batatais de 5-1, 4-1, 5-1, e a gente estava indo. Quando eu estou chegando, entrei no Rodanel, quem conhece São Paulo, saí da Bandeirante, Rodanel, estou entrando em Barueri, aí começou as ligações. Aí que tinha uma irregularidade, que a gente ia perder os pontos, aí já dá aquela murchada, mas foi muito triste porque era um sonho que a gente ia vivenciar, ganhar e perder faz parte, mas você poder ter a possibilidade de vivenciar, jogar contra o Corinthians ou o Juventus, no caso foi o Corinthians que foi a final, com o Pacaembu lotado, o jogo de TV para o Brasil inteiro. Então, o jovem que está iniciando, é um sonho para todos nós. E eu também, o meu primeiro trabalho ali já no Sub-20. E qual que era a minha ideia? Aí eu sou convidado a ir para o Guarani para ser auxiliar, e a minha ideia era ficar ali de auxiliar por uns 2, 3 anos para vivenciar o Guarani, uma camisa maior, campeão brasileiro, um clube de pressão, de vivenciar com os jogadores, e eu pegar um clube grande de base. Esse era o meu primeiro objetivo ali. E depois de 5 anos, pegar a seleção brasileira de base. Você queria seguir pela base. Essa era a minha trajetória. Planejamento. E depois, lógico, de vivenciar dentro da seleção. Então, esses 3 anos ali no Guarani, 5 anos num clube grande para eu pegar a seleção de base, ficar na seleção de base, aí depois vir para um clube profissional e depois vamos seguir na nossa vida. Sim, sim. Então, essa era a minha ideia. Era meu objetivo. Só que quando eu vou para o Guarani, eu fui privilegiado porque eu trabalho com o Maurício Barbieri, um cara sensacional, conhecedor, um cara que vive futebol. Muito jovem também. Vindo acadêmico, eu do campo, então uma ligação legal. Então eu pude contribuir com ele dessa vivência de campo, ele também dessa questão da teórica, um cara que já formado em Portugal, muita ideia, então me ajudou bastante. Depois eu pego o Vadão, finado Vadão, esse cara, uma gestão extraordinária, me ajudou muito. Então muitas vezes ele me deixava a dar a palestra em alguns momentos, treinos também. Então ele me ajudou muito a ir quebrando, então ele já via em mim essa possibilidade de um dia ser treinador, então ele foi me dando, lógico, com direcionamento, e você vai quebrando, você vai tirando o medo, você vai colocando, lógico, direcionado por ele, a tua condução, as suas intervenções, mas pautado em cima do trabalho principal do treinador, então ele foi me ajudando bastante. Depois o Marcelo Cabo, um cara também que eu tenho um carinho, um cara também do campo, da lida, da gestão, que me ajudou bastante também ali. E depois o Lisca,
um cara também com conhecimento gigantesco, treinamentos muito tático, muito perfeccionista, detalhista nos detalhes. É um cara que me deu uma liberdade gigantesca também para trabalhar. Me ajudou muito também nesse processo. E depois o Diniz, que eu tive o privilégio também de trabalhar por pouco tempo, da pré-temporada. O Diniz com uma ideia totalmente diferente. Você vê o jogo dele, um cara apaixonado também com essa mesma... Então, muitas coisas que eu acreditava, que eu acredito, convergiram ali com o que o Diniz preza, que ele prega, que ele defende, de jogar, de dar alegria, do ser humano também, de querer a melhoria do ser humano, do atleta. Então é um cara que vivencia, às vezes você vê ele na beira do campo do jogo ali, você tem uma ideia, mas esse cara tem um coração extraordinário, ajuda muito o profissional, o ser humano. Então esses caras me ajudaram, porque depois o Diniz sai e fala ao presidente, que na época era o Palmeirón, para me dar a oportunidade que eu estava preparado. E se não me desse, ele me levaria junto com ele para o Atlético, para ajudá-lo. E aí o Palmeirón liga para o Vadão, isso aí o Palmeirón depois me perguntou. E pergunta o que você acha dessa situação. Não, ligando para o Vadão, o Palmeirón me fala, perguntando para o Vadão de um nome. Me dá uma sugestão de nome que eu perdi o Diniz para o Atlético Paranaense. E o Vadão coloca Humberto. O Lisca pega o telefone, coloca Humberto. O Cabo, Caramba. Mesma coisa. O presidente me contando depois de 3 meses. Aí que ele me deu a oportunidade. Sendo que você tem 5 jogos e não tem nada de interino. Você vai trabalhar e se você conseguir o acesso... se você conseguir a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista da A2, você inicia a Série B. E quando a gente consegue a classificação para a Série A2, ele me dá um abraço e fala, você está garantido para iniciar a Série B. E aí a gente consegue o título, o acesso, né, para a Série A1, consegue o título, e eu inicio de fato a Série B e vou até a 36ª rodada como treinador do Guarani. Então, esses profissionais me ajudaram muito quando eu estive ali, e também pela lealdade que eles viram, a capacidade, a condição de trabalhar. Então, sempre dei o meu melhor para eles. E quando você está na condição de auxiliar, você não pode errar. Eu tinha um receio tremendo, então eu ficava ali, estudava, revia, para poder dar minha opinião. Porque caso você está começando uma relação, daqui a pouco você dá uma opinião, a coisa não dá certo, esse profissional pode pensar que você fez isso de maldade ou não, mas o cara sabe também quem tem ídolo, quem tem caráter. Então, esses profissionais eu sou muito grato pela minha formação e estamos aí seguindo gradativamente aí, sabendo que tem muita coisa a evoluir, a melhorar e desfrutar de muitas conquistas aí, se Deus quiser. E aí, gostou do conteúdo? Inscreva-se aqui no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tamo junto!